Alô, meu amigo, alô, minha amiga! Está entrando no ar mais um plantão policial da CP Online com as notícias do setor de segurança pública das últimas horas em um oferecimento de Cedro Móveis, o que você precisa em um só lugar, móveis de qualidade, acabamento, que é feito por profissionais e a montagem também que é feita por uma equipe gabaritada. Passe na Cedro Móveis e confira as promoções especiais, promoções para a Copa do Mundo e do aniversário de 13 anos nas duas lojas da Cedro Móveis em Jaraguá. Meu amigo Neivor, um grande abraço. Destaques do programa de hoje, mais duas tentativas de arrombamento a caixa eletrônico em nossa região e ainda homem morre após cair durante obra aqui em Jaraguá do Sul e também informações de outras ocorrências aqui da nossa região, o balanço dos acidentes do feriadão no estado de Santa Catarina nas rodovias federais e estaduais no plantão policial da CP Online que está no ar a partir de agora. E ontem uma morte foi registrada aqui em Jaraguá do Sul. Um homem de 44 anos de idade morreu depois de cair de uma altura de mais de 5 metros enquanto construía um rancho no sítio da família. Isso no bairro Ribeirão Grande do Norte, na estrada Vale das Pedras. Segundo informações, ele estava construindo esse rancho, pisou em falso e acabou caindo sob umas toras, bateu a cabeça, teve traumatismo craniano de tórax e na coluna e acabou morrendo após dar entrada no hospital. Após ficar no hospital por algum tempo, por volta das 4 horas da tarde. Em Mastranduba, uma mulher de 42 anos de idade também acabou tendo lesões. Ela estava subindo em uma escada, sofreu uma parada cardíaca a princípio e acabou caindo, foi encaminhada pelos bombeiros até o hospital de Jaraguá do Sul, depois de ser encaminhada para o pronto atendimento da cidade. Nossos pesares então à família do seu Álido Dunk, de 44 anos, que morreu nesse acidente de trabalho registrado ontem aqui em Jaraguá do Sul. E mais 2 caixas eletrônicos foram visitados por bandidos aqui em nossa região. Ontem, um na Crevisque, em Guaramirim, um caixa eletrônico que parece que houve uma tentativa de arrombamento, os bandidos foram frustrados, acabaram fugindo sem fazer grandes estragos. E também hoje pela manhã, funcionários do Banco Santander da Epitácio Pessoa descobriram esta tentativa de arrombamento que você acompanha nas imagens, possivelmente realizada com pé de cabra. A parte da frente do caixa foi totalmente arrancada e isso deve ter ocorrido ontem à noite ou ainda no domingo, né? Os bancos estavam de folgas e de férias, os funcionários do banco, devido ao feriadão, e quando voltaram se depararam com essa situação. Agora, eu te pergunto, como que essas quadrilhas conseguem tantos arrombamentos e não são pegas? Nós temos ótimos policiais na militar, na civil, principalmente na DIC, uma equipe qualificadíssima que está na cola dos bandidos. E eu te pergunto, por que você acha que nunca, ou praticamente quase nunca, você ouve falar sobre arrombamentos na Caixa Econômica Federal? Vou te explicar. Porque nos bancos privados, quem investiga é a Polícia Militar, é a Polícia Civil, que tem menos aparato, que tenta, mas tem menos efetivo, tem menos condições. A Caixa Econômica, quem investiga é a Polícia Federal. Aí, meu amigo, o buraco é mais embaixo, porque tem escuta, tem uma série de situações com maior facilidade. A Polícia Federal tem essa facilidade para investigar, tem mais autonomia, por isso que ninguém arromba. Mas realmente tem que ser feito algo, porque está incrível. Cada vez mais os bancos sendo alvos de bandidos, de criminosos, que quando são presos, ainda por cima, são soltos por falta de recebimento de preso no presídio. Aí eu te pergunto, que país é esse? E durante este final de semana, este feriadão prolongado, a Polícia Rodoviária Federal registrou 312 acidentes nas rodovias federais do estado, 170 feridos e 13 mortos. Nas rodovias estaduais, as SCs, apenas uma morte por atropelamento em Irani. No total, 104 acidentes foram registrados. Realmente uma situação bastante triste, né? Tantas pessoas que acabaram morrendo, perdendo a vida nesses acidentes registrados nas rodovias do estado. Mas, além disso, flagrantes de imprudência não faltaram. E eu vou mostrar para vocês agora um que chegou até nossa redação através de um de nossos telespectadores. Foi registrado ali próximo a Rio do Sul, se não me falha a memória. Vou confirmar ainda para vocês. O que acontece? O pessoal estava parado na fila e os carros começaram a cortar pelo acostamento. Inclusive um desses daí tem placa de Jaraguá do Sul. Bonito para a cara do cidadão. Cortar pelo acostamento, né? Ter o compromisso é mais importante do que o de todo mundo. Fico alerta. Polícia Rodoviária Federal deveria utilizar dessas filmagens para pegar as placas e multar, notificar, para aprender, porque brasileiro só aprende quando dói no bolso.
Muito bem, esse é o plantão policial de hoje com as notícias do setor de segurança pública, hoje um pouco menor, justamente porque temos menos informações, ainda bem menos mal, sinal que menos pessoas passaram por situações complicadas. Vamos fazer uma propaganda especial aqui, gente. O treinão solidário da AMA vai acontecer no próximo domingo, né, às 9 horas da manhã, no centro de Jaraguá do Sul. Então você continue adquirindo sua camisa, essa camisa aqui está à venda, inclusive aqui no Correio do Povo, no valor de R$20, e toda a renda vai ser destinada para a AMA, uma instituição que tem aí referência, né, de estrutura no estado e no Brasil. Então continue colaborando com essa causa, compre sua camisa e participe do treinão solidário da AMA, tá bom? E falando em camisa, Rafael, me alcança ali por gentileza? Olha só, quero agradecer meus amigos lá da Menegote Moda Masculina, eles que me vestem, inclusive as camisas que eu uso são lá da Menegote, né? O Almir e meu amigo Jorge, que me presentearam com esta bela camisa da Menegote Man, né, a marca da coroa. Então, muito obrigado pelo presente, gostei mesmo, vou utilizar sempre que possível. Vamos aos abraços de hoje, meu caro Rafael. Hoje tá cheio de jabá, né? O Rafael adora. Quero mandar um abraço especial pro meu grande amigo Henrique Hertel, gaiteiro de primeira linha, sanfoneiro, né? Estamos negociando uma sanfona aí, o Henrique Hertel, o pai dele, meu amigo Rainer Modroch, né, parente meu, inclusive, um grande abraço, Rainer, tudo de bom. Inclusive também o Sérgio Ulrich, um grande amigo nosso também, que toca junto com o Rainer. A Karen Vargas, lá de Joinville. Alô, Karen, um grande beijo pra você. O Anderson Hayden, que me assiste também. A Ana Paula Buskiewicz, deve ser assim que se fala o sobrenome, é difícil de falar. E o companheiro, namorado dela, não sei se namorado, não, acho que é namorado, né? O Leandro Dias. Alô, Leandro, foi meu aluno por sinal. Um grande abraço pra vocês. Muito obrigado pela audiência. Amanhã eu estou de volta com mais um plantão policial com as notícias do setor de segurança pública. Eu te espero por aqui, um abraço e até amanhã.